Vamos imaginar juntos uma época muito difícil, onde a tristeza e a escuridão estavam por toda parte na terra de Israel. É nesse cenário que conhecemos a história emocionante de duas mulheres muito corajosas, Noemi e Ruth. Elas nos mostram que, mesmo nos momentos mais difíceis, o amor e a lealdade podem trazer esperança. Noemi e sua família viviam em Belém, uma cidade em Judá. Mas um dia, uma grande fome atingiu a região, e eles precisaram procurar um lugar onde pudessem encontrar comida. Então, Elimeleque, o marido de Noemi, decidiu levar a família para Moabe, uma terra estrangeira. Ele, Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilom, deixaram tudo para trás e seguiram. Chegando em Moabe, a família encontrou um pouco de paz. Malom se casou com uma moça chamada Ruth, e Quilom se casou com outra moça chamada Orfa. Por um tempo, tudo parecia estar bem. Mas, de repente, a tristeza voltou a bater na porta de Noemi. Seu marido, Elimeleque, faleceu, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos e noras. A dor foi grande, mas Noemi encontrou consolo em Malom e Quilom, e nas novas integrantes da família, Ruth e Orfa. No entanto, a vida trouxe mais desafios. 10 anos depois, os 2 filhos de Noemi também faleceram. Agora, ela estava completamente sozinha em um lugar que não era seu lar. Noemi estava triste e sem esperanças, sem saber o que fazer. Mas um dia, ela ouviu uma notícia que lhe trouxe um pouco de alegria. Deus havia ajudado o povo de Israel e as colheitas em Belém estavam fartas novamente. Decidida a voltar para sua terra natal, Noemi começou a planejar a viagem de volta a Belém. Antes de partir, Noemi conversou com suas noras, Ruth e Orfa. Ela agradeceu a elas por todo o carinho e apoio, mas sugeriu que elas ficassem em Moabe, onde poderiam encontrar novos maridos e começar uma nova vida. Noemi disse a elas: "Voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como foram comigo e com os falecidos. Que vocês encontrem paz e felicidade em novos lares." Noemi deu um beijo de despedida em Orfa e Ruth, e todas começaram a chorar muito, sentindo uma grande tristeza. Orfa e Ruth, ainda chorando, disseram que queriam ir com Noemi. Noemi disse: "Voltem, minhas filhas, voltem para casa. Eu sou muito velha para casar de novo, e mesmo que eu casasse e tivesse filhos hoje, vocês esperariam até eles crescerem? Ficariam sem casar por amor a eles? Não, minhas filhas. Minha tristeza é maior que a de vocês porque Deus está contra mim." Essas palavras fizeram as lágrimas voltarem. Orfa, com o coração pesado, deu um beijo em Noemi e se despediu, voltando para sua casa em Moabe. Mas Ruth se agarrou a Noemi com firmeza. Noemi disse a ela: "Veja, sua cunhada voltou para o povo dela e para os deuses dela. Volte com ela." Mas Ruth respondeu com muita determinação: "Não insista para que eu te deixe. Onde você for, eu irei. Onde você viver, eu viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei e serei enterrada. Que Deus me castigue se algo além da morte nos separar." Vendo que Ruth estava decidida, Noemi não insistiu mais. Juntas, elas começaram a longa viagem de volta a Belém, cheias de incertezas, mas também com uma nova esperança. Quando chegaram a Belém, toda a cidade ficou emocionada ao vê-las. As mulheres da cidade, surpresas, diziam: "Essa não é Noemi?" Mas ela respondeu com tristeza na voz: "Não me chamem Noemi, que significa agradável. Chamem-me Mara, que significa amarga, porque Deus tornou minha vida muito amarga. Eu saí daqui cheia, mas Deus me trouxe de volta vazia. Por que me chamam Noemi? Deus está contra mim e me trouxe desgraça." A volta de Noemi e Ruth a Belém foi o começo de uma nova fase. Em Belém, morava um homem rico e respeitado chamado Boaz, que era parente do falecido marido de Noemi. Boaz era conhecido por sua bondade e por seguir as leis de Deus. Seu campo, cheio de espigas douradas e maduras, mostrava a abundância que Deus tinha trazido de volta a Israel. Um dia, Ruth disse a Noemi: "Deixe-me ir ao campo e colher as espigas que os trabalhadores deixarem para trás. Talvez alguém seja bondoso comigo." Noemi, sempre agradecida pelo trabalho duro de Ruth, disse: "Vá, minha filha."
Ruth saiu cedo para os campos, trabalhando sem parar desde o amanhecer até o anoitecer. Ela seguia os ceifeiros, recolhendo as espigas que ficavam no chão, na esperança de juntar o suficiente para alimentar a si mesma e a Noemi. Sua dedicação e esforço chamaram a atenção. Boaz, o dono do campo, chegou e cumprimentou seus trabalhadores dizendo: "O Senhor esteja com vocês." Enquanto caminhava pelo campo, Boaz notou uma jovem que ele não havia visto antes. Curioso, perguntou ao chefe dos trabalhadores: "Quem é essa jovem?" O chefe respondeu: Ruth capítulo 2, versículos 6 e 7. Ela é a jovem moabita que voltou com Noemi de Moabe, pediu permissão para colher espigas atrás dos ceifeiros e está trabalhando desde cedo, apenas descansando um pouco. Tocado pela história de Ruth e sua lealdade a Noemi, Boaz decidiu falar com ela. Ele se aproximou e disse: "Escute, minha filha, não vá colher espigas em outro campo, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas e siga as que ceifam. Eu disse aos meus servos que não te incomodem. Quando estiver com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram." Surpresa e agradecida, Ruth se curvou diante dele e perguntou: "Por que encontrei favor aos seus olhos, para que você se importe comigo, sendo eu uma estrangeira?" E Boaz disse: "Fiquei sabendo de tudo o que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver entre um povo que você não conhecia. Que o Senhor te recompense por tudo o que você fez, e que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio." Naquela tarde, Boaz convidou Ruth para comer com seus trabalhadores. Ela comeu até ficar satisfeita e guardou o que sobrou. Depois, Boaz disse aos seus trabalhadores para deixarem Ruth colher espigas entre os feixes e até deixarem cair algumas de propósito, para que ela pudesse recolhê-las sem dificuldade. Ruth trabalhou arduamente até o anoitecer e depois separou o que havia recolhido, conseguindo uma grande quantidade de cevada. Ruth voltou para casa carregando quase 25 quilos de cevada, além de trazer as sobras da comida que havia guardado. Noemi, surpresa com a quantidade, perguntou onde ela tinha trabalhado e quem tinha sido tão generoso com ela. Ruth contou a Noemi sobre seu dia e mencionou que o homem no campo onde trabalhou se chamava Boaz. Ao ouvir isso, Noemi ficou muito feliz, reconhecendo que Boaz era um parente próximo e um dos seus redentores. Ruth também explicou que Boaz a convidou para ficar com suas criadas até que toda a colheita terminasse. Noemi achou essa ideia excelente, pois sabia que, em outro campo, Ruth poderia ser incomodada. Assim, Ruth continuou trabalhando nos campos de Boaz, junto com suas criadas, até o fim da colheita de cevada e de trigo, vivendo com sua sogra Noemi durante todo esse tempo. Com o passar dos dias, Noemi percebeu a constante generosidade de Boaz para com Ruth. Ela viu nele não apenas uma mão amiga, mas uma possível esperança para o futuro de sua nora. Conhecendo as leis e tradições de Israel, Noemi sabia que Boaz, sendo um parente próximo, poderia agir como redentor para Ruth, o que significava que ele poderia se casar com ela para preservar a linhagem familiar de Elimeleque. Uma noite, Noemi teve uma ideia e contou para Ruth. Ela disse que Boaz estaria limpando a cevada na eira naquela noite e explicou que Ruth deveria se lavar, se perfumar e vestir seu melhor vestido. Depois, Ruth deveria ir até a eira, esperar até que Boaz terminasse de comer e beber e, quando ele se deitasse para descansar, deveria se aproximar, descobrir seus pés e deitar-se ali. Noemi garantiu que Boaz diria a Ruth o que fazer depois. Ruth fez tudo exatamente como Noemi instruiu. Quando Boaz terminou de comer e beber e se deitou para descansar, Ruth se aproximou em silêncio, descobriu seus pés e deitou-se ali. No meio da noite, Boaz acordou e percebeu que havia alguém deitado a seus pés. Surpreso, Boaz perguntou quem era, e Ruth explicou quem ela era e pediu que Boaz cuidasse dela como seu parente. Boaz ficou tocado pela coragem e humildade de Ruth. Ele disse que faria tudo o que pudesse para ajudá-la, mas explicou que havia um parente ainda mais próximo que tinha o direito de ajudá-la primeiro. Boaz prometeu resolver isso no dia seguinte,
e pediu que Ruth ficasse ali até de manhã. Assim, a história de Ruth e Noemi continuou, cheia de incertezas, mas também de uma nova esperança trazida pela bondade e promessa de Boaz. Se você está gostando dessa história, já te convido a deixar o seu like. Continuando, Ruth ficou aos pés de Boaz até o amanhecer. Antes que ficasse claro e alguém a visse, Boaz pediu que ela não contasse a ninguém que esteve ali. Ele então pediu que Ruth estendesse sua capa e colocou 6 medidas de cevada nela, dizendo: "Não vá para a casa da sua sogra de mãos vazias." Ruth voltou para casa com a cevada. Noemi, curiosa, perguntou como tudo tinha acontecido. Ruth contou tudo o que Boaz fez e como ele prometeu resolver a situação com o parente mais próximo. Noemi disse a Ruth para esperar, pois sabia que Boaz resolveria tudo naquele mesmo dia. Na manhã seguinte, Boaz foi até a porta da cidade, onde as pessoas resolviam assuntos importantes. Ele encontrou o parente mais próximo de Elimeleque e o chamou para conversar. Boaz explicou que Noemi estava vendendo a terra de Elimeleque e que o parente tinha o direito de comprá-la. O parente disse que compraria, mas quando Boaz explicou que isso incluía casar com Ruth, o parente mudou de ideia e disse que não podia fazer isso. Ele então passou o direito para Boaz, tirando sua sandália e dando-a a Boaz, como era a tradição. Boaz contou aos anciãos e ao povo que ele tinha comprado tudo o que pertencia a Elimeleque e que se casaria com Ruth para manter o nome do falecido em sua herança. Todos os anciãos e o povo disseram que eram testemunhas e abençoaram Boaz e Ruth, desejando-lhes uma vida cheia de felicidade e prosperidade. Assim, Boaz se casou com Ruth e Deus os abençoou com um filho. O casamento foi uma festa alegre e a comunidade de Belém recebeu Ruth com muito carinho. Ela, que havia chegado como uma estrangeira, agora fazia parte da comunidade, graças à sua lealdade e coragem e à bondade de Boaz. Todos desejaram a Boaz e Ruth uma vida cheia de felicidade e prosperidade. Boaz e Ruth começaram sua vida juntos com muita esperança e gratidão, confiando nas bênçãos de Deus. A história deles se tornou um exemplo vivo da fidelidade de Deus e da importância da lealdade e bondade. Quando seu filho, Obed, nasceu, trouxe uma nova onda de alegria e esperança, especialmente para Noemi. As mulheres da cidade, ao verem a transformação na vida de Noemi, disseram: "Louvado seja o Senhor que não te deixou sem um redentor. Ele renovará a tua vida e te sustentará na velhice, porque tua nora que te ama e é melhor para ti que 7 filhos, o deu à luz." Noemi tomou o menino nos braços e cuidou dele. Seu coração, que antes estava cheio de tristeza, agora transbordava de alegria e consolo. As mulheres do povo diziam: "Noemi teve um filho", reconhecendo o papel importante que ela desempenhava na vida do menino e na restauração de sua própria felicidade. Obed cresceu e se tornou o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, o futuro rei de Israel. Assim, Obed se tornou um elo essencial na genealogia do rei Davi e, mais tarde, na do Messias Jesus. A história de Ruth, uma mulher estrangeira que se uniu ao povo de Israel através de seu casamento com Boaz, se tornou um testemunho poderoso da inclusão e da providência divina. Apesar das dificuldades e do sofrimento que Ruth e Noemi enfrentaram, Deus cuidou de cada detalhe para trazer redenção e bênção às suas vidas. A história de Ruth nos lembra que Deus está sempre presente, trabalhando silenciosamente para cumprir seu propósito. O impacto duradouro da história de Ruth na história de Israel é muito importante. Não é apenas uma história de amor e lealdade, mas também de redenção e esperança. Ruth, a estrangeira moabita, se tornou uma ancestral do rei Davi e, através dele, uma ancestral de Jesus. Sua vida é um testemunho da fidelidade de Deus e de como ele pode usar até as situações mais difíceis para o bem de seu povo. Já conhecia a história de Ruth e Noemi? Comenta aqui embaixo. E se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Obrigada por assistir, Deus te abençoe.